amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos para a terceira parte de Love's Devotional about Love, né? Mas antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e bora começar, porque esse vídeo vai estar insano. Vamos já começar aqui no nosso scriptzinho, que essa palavra aqui, dessa parte 3, nossa, agora que eu fui dar uma revisada, gente do céu, tá potente, bora lá. Eu escrevi isso aqui dia 29/9/2025, galera, já tá pronto desde esse tempo todo aí, mas eu tava esperando o momento certo pra postar isso aqui, tá? Eu tava esperando o momento certo. A intenção de Corazon era livrar LOL de ser parte da tripulação maníaca de Doflamingo e ao mesmo tempo curá-lo de sua doença. Porque depois disso ele havia dito que os dois iriam viajar para longe e viver juntos. Papai Corazon! Então, gente, a intenção do Doflamingo era matar todo mundo, era matar geral, era, entendeu? Fazer o LOL virar um marginal, mas isso não aconteceu. Por quê? Porque o nosso maravilhoso Coração interferiu ali no bagulho e ele voltou, entendeu? Voltou para as faculdades mentais dele. Ele sabia que ele não queria matar todo mundo, como ele disse lá. Ele não queria matar todo mundo, ele só queria ser curado daquela doença e ele queria ter um lugar na sociedade. Jesus, ele sempre quis nos livrar de viver uma vida escrava nas mãos do diabo. Em João capítulo 8, versículo 31 e o 36 diz o seguinte: Então, dizia Jesus aos judeus que nele criam: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles responderam-lhe: Nós somos a semente de Abraão, e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, serei livres? Respondeu-lhe Jesus: Na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu posso dizer isso porque o filho me libertou e eu sou livre de verdade. Eu sei que sois sementes de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que eu vi com meu pai, e vós fazeis o que vistes com o vosso pai. Ou seja, vós fazeis o que viste com o vosso pai, né? O pai deles, que é o próprio Satanás. Em primeira carta de João, capítulo 3, o versículo 8, também dá uma explicaçãozinha sobre isso. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisso os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Bom, vamos dar uma explicadinha aqui nesses versículos, porque pode ser mal interpretado às vezes. Bom, aqui no versículo 8 nós vemos que aquele que comete pecado é do diabo. Como assim aquele que comete pecado é do diabo? Então todo mundo é do diabo, porque todo mundo é pecador? Isso é verdade. Porém, por quê? Por que todo mundo é pecador? Nossa mãe aí que virou escrava do pecado foi a Eva, certo? Foi Adão e Eva os responsáveis. E todo mundo nasceu de Adão e Eva, então nós somos pecadores, certo? Por causa disso, porque eles desobedeceram a Deus e a gente que tem que pagar o pato, tá bom? Ele que é nascido de Deus não comete pecado. Como assim não comete pecado? A gente erra o tempo todo e a gente está propenso a falhar a todo momento. Bom, quando a gente nasce de Deus, o que significa isso? Significa que a gente se desfez do nosso velho homem, que é as nossas maldades, os nossos desejos egoístas, nossos desejos de pecados, as nossas coisas imundas. A gente se desfez de tudo isso, entendeu? E a gente passa a viver para Deus. Isso é que se chama nascer de novo, certo? Quando você esquece de você mesmo e passa a viver para Ele. E isso serve para todos nós. Entendeu? Negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz, significa dor, vai incomodar, entendeu? É lógico, uma pessoa que está acostumada a pecar, uma pessoa que está acostumada a acordar de manhã e beber uma bebida alcoólica, uma pessoa que está acostumada a ver pornografia na internet toda noite,
Isso vai incomodar não fazer isso, entendeu? Só que isso é que é nascer de novo. Você não vive mais como você vivia antes. E isso significa que você não vai pecar nunca mais? É lógico que não. Porém, agora você não vive mais pecando, você não vive pecando. Você agora tem a missão de fugir do pecado todas as vezes que ele bater na sua porta. Isso é que é viver como um filho de Deus. Aquilo que colocou o nosso Senhor Jesus na cruz, que foi o nosso pecado. E a gente recusa isso, a gente nega isso porque nós somos filhos de Jesus, porque nós somos filhos do Senhor Deus, né? E agora nós, teoricamente, porque a gente é filho de Deus, Jesus é o nosso irmão mais velho, tá bom? Porque ele é o filho unigênito de Deus. Ele já existia desde a criação, desde antes da criação. Então ele é o nosso irmãozão mais velho, entendeu? Que não pecou nenhuma vez e é o nosso maior exemplo de vida, lógico. E aqui diz assim também no versículo 9, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Que semente? É o Espírito Santo dele. Ele vem morar na gente a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Senhor, como nosso irmãozão. Ele passa a ser morador dentro de nós. O Espírito de Deus passa a morar dentro de nós. E o que significa isso? Não pode pecar, porque é nascido de Deus. Porque o Espírito Santo ele não vai deixar você pecar em paz. É isso. Resumindo, o Espírito Santo não vai deixar você pecar em paz. Você não vai ter paz. Você vai ficar tenso. Então, pra você não ficar sofrendo, é melhor você abandonar o pecado. Tá me entendendo? É não só por causa disso, né, gente? Porque o pecado, ele mata a gente por dentro, tá bom? Fisicamente, por fora, parece que tá tudo bem. Não tem nada a ver, entendeu? Todo mundo erra, todo mundo é pecador. Só que no final das contas, todo mundo vai ter que pagar diante do Senhor Deus por causa dos seus atos. E graças a Jesus que nós temos já quem pagou esse preço. Então, se você não quer pagar por si próprio, aceite de forma gratuita, de forma de graça, o que Jesus fez por você na cruz. O que Jesus fez por você na cruz, ele pagou a sua dívida, né? Então, aceite isso como um presente, né? LOL aceitou a ação do coração de uma forma gratuita, né? O que o coração fez por ele foi totalmente por amor. Ele ia retribuir como? Ele era uma criança, como ele poderia retribuir o coração? Entendeu? Aí, voltando nesse assunto aqui, que a intenção do coração era libertar o LOL desse destino, né? Que ele ia ser capanga do Flamengo. E Jesus também sempre quis libertar a gente. A intenção de Jesus era libertar a gente do que Adão e Eva deixaram pra gente, entendeu? Porque a gente não poderia nunca ter nenhum tipo de relacionamento com Deus, nenhum tipo de conversa com Deus, nenhum tipo de nada. A gente não podia ter nada com Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a história do Flamengo, né? Que a gente sabe que a fruta dele era aquela fruta dos fios, né? E aqueles fios eles eram cortantes, eles eram mortais, né? Porque ele não usava as habilidades dele pro bem, né? Só pro mal. E através daqueles fios, ele também podia controlar as pessoas como se fossem marionetes. Por isso que lá em Dressrosa tinha aquela coisa... O lado sombrio de Dressrosa, por trás daquela cidade maravilhosa, cheia de cores, cheia de luz e alegria e de música, de comidas exóticas, entendeu? Tinha o lado obscuro, que eram as pessoas que tinham sido transformadas em brinquedos para poder fazer aquilo girar. Foi aí que o nosso Luffy chegou na parada. Jesus não só carregou as nossas dores e enfermidades físicas, mas trata-se da doença mortal do pecado. E sim, ele conseguiu. Jesus, ele conseguiu nos libertar das obras do diabo quando ele disse está consumado na cruz. Tipo, absolute cinema, literalmente, né? Tudo que Doflamingo queria era assumir o posto de Tenryubito, porque ele perdeu na infância. E ele queria governar as pessoas como fantoches. Ou seja, tudo que ele fazia com a galerinha de Dressrosa era exatamente porque ele era o rei. Ele era o rei de Dressrosa, entendeu? Ele era visto como um rei. E era tudo que ele queria, porque ele queria voltar à essência dele, voltar às raízes dele, que era de um Tenryubito, de um Lorde Mundial, porque a gente sabe perfeitamente que desde criança ele já tinha aquele gene, aquele negócio do mal.
entendeu? Que ele tinha de tenryubito mesmo, né? Diferente dos pais e do Corazon, né? Diferente deles. Ele já puxou para outro lado, não sei como, não sei que demônio que possuiu esse menino que ele ficou desse jeito. Jesus nos disse que ia preparar um lugar para nós, lá em João capítulo 14, no versículo 1 até o versículo 3. Então, quando finalmente a nossa carne estiver sã e livre do pecado, vamos poder viver eternamente com ele. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz que ele vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, entendeu? Exatamente por causa o pecado, ele vai ser extinto, entendeu? E quando esse dia chegar, tudo que nos aprisionava, quando o nosso Luffy chegar, quando o nosso Luffy voltar, ele vai libertar todos nós, né? Libertar o nosso corpo do pecado. Porque depois que Jesus morreu na cruz por nós, ele libertou a nossa alma, as nossas almas, o nosso espírito agora está livre. Priorize a sua alma, né? Priorize o seu espírito, tome cuidado com o seu espírito, com a sua alma. Se decida aí o que você vai querer, se você vai querer viver com ele, se você não vai querer. Decida aí, tome essa decisão, é uma decisão muito séria, uma decisão muito importante. Eu aconselho você tomar essa decisão hoje, positiva, né? Que você siga Jesus, não como se fosse uma religião, mas... Quem disse que o LOL queria que o Corazon curasse ele? Ele não queria. Só que depois ele percebeu que ele precisava muito mais do que simplesmente curar a doença do chumbo branco dentro dele. Ele tinha que ter a alma curada, entendeu? No final das contas, LOL concluiu que Corazon foi gentil demais para não atirarem do Flamingo. Então ele disse que iria terminar o que Corazon não terminou. Então, da mesma forma como o LOL foi terminar o que ele não terminou, que foi acabar com a raça do Doflamingo, né? Nós também estamos aqui para poder continuar o que Jesus começou, na verdade, né? Jesus não foi o fim, porque Jesus ressuscitou. A morte de Jesus não foi o fim, porque ele ressuscitou. E nós estamos aqui agora, como sucessores dele, nós temos que continuar o que ele começou, que foi destruir as obras do diabo. E nós estamos aqui para isso também. Como é que a gente destrói as obras do diabo? Em nome de Jesus, no nome dele, né? Quando a gente passa a ser uma nova criatura, quando a gente nasce de novo, quando a gente tem o Espírito Santo morando dentro da gente, a gente tem esse poder, entendeu? De expulsar o inimigo e não permitir que ele fique causando estragos por aí, porque agora as chaves da vida e da morte pertencem a Jesus, né? Ou seja, o diabo não tem nem mais a chave da casa dele, ele não tem mais a chave do inferno. Jesus é que tem essas chaves, que ele conseguiu de volta, que Adão e Eva perderam, e ele conseguiu de volta, e agora ele é dono da parada toda. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau e até a próxima parte. Óbvio que ainda não terminou esse devocional. Nós temos ainda a parte 4. A parte 4 é a última, só que ela é um pouco extensa. Então, até o próximo vídeo. Tchau!